Agora nós vamos para a parte que às vezes é dor de cabeça de muita gente. O ciclo de Krebs. Então vejam bem, antes de efetivamente chegar ao ciclo de Krebs, nós temos inicialmente a glicólise. A glicólise, como vimos na parte 1, é a quebra da glicose. Ela ocorre no citoplasma, também conhecido como citosol, não utiliza oxigênio e é um processo, portanto, anaeróbico. Quando entra na mitocôndria, aí o processo já é com riqueza de oxigênio, o bagulho fica louco. Então, nós temos ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons na presença de oxigênio. Será que dá para aumentar mais? Essa imagem é boa. A glicólise é uma sequência de 10 reações que, em tese, transforma a glicose em piruvato. Em tese, não. De fato, transforma a glicose em piruvato. Só que, infelizmente, a quantidade de ATP que no final é gerada nesse processo é de somente 2 moléculas. Porque o grande astro da produção de ATP realmente é o ciclo de Krebs, tá? Então, beleza. Glicólise, quebra da glicose em piruvato. Gravem esse nome. O objetivo, então, da glicólise é oxidar a glicose para gerar ATP e fornecer blocos de construção para reações de síntese, como a formação de ácidos graxos. Aqui nessa imagem está mostrando que a glicose pode vir pro caminho do piruvato, que é o que a gente vai trilhar agora, tá? Ou pode ir para aquele caminho de ser armazenado na forma de glicogênio, ou pode ir para a formação de gordura, e assim vai. A glicólise, como eu citei, ela tem um saldo de 2 ATPs, e quando eu quebro a glicose, ela vira 2 moléculas de piruvato. Essa quantidade é uma fonte de energia para períodos intensos e curtos, então um corredor de explosão. É um metabolismo anaeróbico sem a presença de oxigênio. Aqui tem demonstrando pra gente, inclusive, aquele NADH que a gente viu lá na outra parte. São formas de armazenar energia, tá? O ATP também. Então, são 10 reações que ocorrem até que a glicose vire piruvato, 2 piruvatos. E tem esse saldo verdezinho aqui. Então, aqui tem alguns processos, eu não estou citando quais são as moléculas que vão sendo formadas, mas tem 2 principais, que é a frutose 1,6-bifosfato e o gliceraldeído 3-fosfato, até chegar em piruvato. Então, eu gasto 2 ATP, gero 2 ATP. Esse piruvato produzido pode ir para o ciclo de Cori, sendo convertido em lactato. Pode ser convertido em acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs. Pode ser útil para ser convertido em alaina e aí ser útil para síntese de proteínas. O famoso SMART cresce, né? Então, glicólise sendo estimulada pela musculação. Ou pode ser convertido em oxalacetato, que vai ser útil para a produção de glicose, gliconeogênese. Então, nós vamos por esse caminho bem aqui, ó. Caminho dos lords. Piruvato virando acetil-CoA e entrando no ciclo de Krebs, ou também chamado ciclo do ácido cítrico. Então, vejam bem. Glicose virou piruvato, gerou 12 moléculas de ATP. Entrou agora na mitocôndria e vai entrar... Foi convertido em acetilcoenzima A, o piruvato. Cada uma das moléculas, tá? Virou uma acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs. No final, após o ciclo de Krebs, com a cadeia fosforilativa, nós vamos ter um saldo de ATP muito grande, 32, 34 ATP, de ATP. Então, alguns memes para começar a falar do ciclo de Krebs. Falar de mim é fácil. Difícil é explicar a ação das enzimas no ciclo de Krebs. Não trate como ciclo de Krebs que a gente trata como ciclo da água. Isso é boa. Esse é o Krebs te julgando por
dizer que o ciclo dele é difícil de aprender. Agora aqui, ó, mitou. Gata, meu amor por você é como o ciclo de Krebs, se renova a cada respiração. Aqui tem um ciclo de Krebs, mostrando então quais são os elementos dessa roda viva da respiração. Então vocês estão vendo a acetilcoenzima A virando citrato, depois isocitrato, depois alfa-cetoglutarato, depois succinil-CoA, depois succinato, depois fumarato, depois malato e depois oxalato de novo. Nós vamos falar de cada um deles, tá? Citá-los. Tem frases para decorar isso aqui e tudo mais, mas o que a gente tem que ter noção é: essas substâncias são importantes para esse metabolismo, para esse processo, mas esses elementos, por exemplo, o oxalacetato já vai para outros percursos também, como da gliconeogênese, alfa-cetoglutarato está envolvido com o metabolismo de proteínas, então tudo é muito anfibólico, sabe? Anabólico, catabólico, eles estão em tudo quanto é canto. O ciclo de Krebs pode ser chamado também de ciclo do ácido cítrico, ciclo do citrato ou ciclo do ácido tricarboxílico. Nesse ciclo tem um aproveitamento dos piruvatos, que são produzidos pela glicólise, na glicólise, e o Krebs acontece na matriz mitocondrial. Então, o piruvato entra nesse ciclo. Ele ocorre nas mitocôndrias, é considerado anfibólico. E outras rotas que utilizam esse intermediário é a rota de biossíntese de glicose, síntese de ácidos graxos e biossíntese de aminoácidos. Por que é tão importante estudar o ciclo de Krebs? Porque ele é uma rota central de recuperação de energia a partir de vários combustíveis metabólicos, pode ser carboidrato, lipídio, proteína, tá? Como está mostrado aqui na imagem. Então, metabolismo de aminoácidos e proteínas podem entrar no ciclo. Metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios. Então, o começo do ciclo começa com o piruvato sendo convertido em acetilcoenzima A pela piruvato desidrogenase. A acetilcoenzima A, ela se funde com o oxalacetato, que nesse caso pode ser chamado também de ácido oxalacético. Então, ela se funde, é uma fusão mesmo, e gera o ácido cítrico. Esse meme aqui é ótimo. Explicando essa fusão do acetilcoenzima A com oxalacetato. Aí o rapazinho tá conversando com o amigo dele e fala: se condensa o acetilcoenzima A. Aí a menina: e o oxalacetato? Aí os dois completam. Falam juntos: por lá a enzima citrata sintase se forma o citrato. Amor. Isso é amor, gente. Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Meu Deus, como é que volta? Beleza, tá voltando. Então, a acetilcoenzima A se condensa com oxalacetato, graças à enzima citrato sintase, e forma citrato, que é o próximo passo, ó. Então, citrato vira... Meu Deus. Acetilcoenzima A mais ácido oxalacético se fundem para formar ácido cítrico. Ácido cítrico. Aí, o ácido cítrico ou citrato, ele se transforma em isocitrato. Como que isso ocorre? Outra enzima aparece. Por isso que aquele meme falava que era difícil entender as enzimas, porque cada enzima é imprescindível para o processo rodar, para o ciclo rodar. Então, aqui é a conitase, tá? Depois do isocitrato, nós temos o alfa-cetoglutarato. E a enzima agora é isocitrato desidrogenase. Desidrogenação. Depois do alfa-cetoglutarato, nós temos a succinil-CoA. Vocês devem estar se perguntando: professora, a gente precisa aprender isso aqui tudinho. Vocês não precisam decorar ciclo de Krebs, não. Vocês têm que entender para que ele serve e tem que pelo menos lembrar por alto que esses elementos como alfa-cetoglutarato, oxalacetato estão por aqui, tá?
Isso é importante, porque vocês não vão ver ele só aqui, vocês vão ver em vários lugares. E quando você faz uma dietoterapia, você está modulando esses elementos, então é importante estudá-los. Depois da succinil com a enzima A, nós temos a succinato, e aí vocês já estão vendo ali a produção de GTP, guanidina trifosfata, energia. Depois da succinato, nós temos fumarato, sob a ação da succinato desidrogenase, olá o FAD-DH2 armazenando energia. Fumarato vira malato, graças à fumarase. Aqui não tem produção de nada, só essa conversão. E por fim, o malato volta novamente a virar oxalacetato, graças à enzima malato desidrogenase. Então, o ciclo volta, porque regenera. Existem pontos-chave de regulação do ciclo, que é justamente a disponibilidade desses substratos. Então, ter oxalacetato, ter citrato, senão não vai ter a conversão. Eu preciso dos intermediários para as outras vias. Então, eu preciso de oxalacetato para outra via, eu preciso de alfa-cetoglutarato para outra via. E a necessidade de ATP. Se eu preciso de ATP, eu preciso que esse ciclo rode para que haja essa produção. Os principais pontos de controle incluem a piruvato desidrogenase, que é bem aqui no começo. Quando eu tenho a piruvato para aceticoenzima A, que aí se eu tenho um problema aqui eu já impeço o ciclo todo. Regulação das enzimas controladoras, então todas as enzimas aqui têm um papel chave para que o ciclo rode, principalmente a citrato sintase, a isocitrato, que converte citrato em isocitrato, tá? E a alfa-cetoglutarato desidrogenase, ou seja, estou dizendo que as enzimas que tem aqui nesse comecinho são primordiais para que o ciclo de Krebs aconteça. Condições que afetam o ciclo de Krebs, que eu posso associar, para ficar mais claro para vocês. O beriberi, que nós falamos na última aula, tem como causa carência de tiamina, que é a vitamina B1, leva a sintomas como dor nos membros, fraqueza muscular. E a tiamina, ela é um precursor do cofator tiamina pirofosfato. Ele é um grupo proteico prostético, ou seja, que fica lá nas enzimas, piruvato, cetoglutarato. Olha só, essas duas aqui já matam tudo, porque elas são reguladoras do ciclo. Então, eu preciso dessa vitamina para que, indiretamente, essas enzimas funcionem. Essa fraqueza, então, acontece justamente por isso, tá? Não tô rodando o ciclo de Krebs para ir para a respiração celular na sequência. E tem uma situação bem curiosa, que é sintomas de hipoglicemia e intoxicação alcoólica, que se parecem. Então, no caso da intoxicação alcoólica, o álcool ele é convertido por duas enzimas diferentes em acetaldeído. E esse acetaldeído é que causa aqueles sintomas bem ruins, de mal-estar. Então, há produção de NADH em ambas as reações, o que favorece a redução de piruvato a lactato e de oxalacetato a malato. E esses dois, eles são intermediários na síntese de glicose via gliconeogênese. Então, assim, gliconeogênese é formar glicose a partir de fontes que não são glicídicas. Pode ser que eu produza, se eu ficar muito tempo sem comer e continuar bebendo, continuo produzindo glicose, mas ela é pouca. Se eu não tiver reserva, isso vai me trazer sérios prejuízos, inclusive hipoglicemia. E aqui eu deixo uma atividade para vocês, que é para a próxima aula, para vocês pesquisarem
Depois do ciclo de Krebs, acontece a cadeia transportadora de elétrons. Qual a importância dessa cadeia e qual a relação dela com a produção de espécies reativas de oxigênio, ok? Lembrando que isso aqui serve para registrar a presença, para quem não conseguiu assistir a aula ou participar no dia do fórum, tira dúvidas, tá? E é importante para a aprendizagem, não esqueça. É isso. Muito obrigada.